Hoje você vai entender por que Esaú nasceu como filho mais velho de Isaac e qual sua missão, que a teologia das religiões não deixa você saber. Uma nação, para manter uma força de defesa totalmente autossuficiente, exige investimentos massivos em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento e produção de equipamentos militares de ponta, armas, sistemas de defesa antimísseis. Pouquíssimos países possuem a capacidade industrial e econômica para tal. As ameaças atuais vão além de invasões territoriais. Incluem terrorismo, crimes cibernéticos, crime organizado transnacional e até mudanças climáticas, que impactam a segurança alimentar e de recursos. Lidar com isso geralmente requer cooperação e inteligência compartilhada com outras nações. Igualmente, na época de Moisés, naqueles anos outrora, sempre houve alianças com países aliados, países esses que tinham ligação com Abraão, porque nasceram da linhagem de Ismael, mas Moisés e todos os governantes futuro de Israel foram instruídos a não fazer aliança com países nenhum, pois a segurança de Israel era totalmente vinda de Deus, pois Deus não queria que seus filhos tivessem contato direto ou indireto com gente e governantes que não tivesse envolvimento na aliança que ele tinha com Abraão. A principal garantia de segurança de Israel não vinha de outras nações, mas sim da aliança ou pacto que Deus estabeleceu com eles no Monte Sinai por meio de Moisés. Essa aliança era condicional à segurança, e as bênçãos de Israel dependiam da obediência aos mandamentos e leis de Deus, a lei mosaica. Durante a jornada no deserto e a conquista inicial, Israel teve interações hostis com muitas nações, como os amorreus e midianitas. Aí passou a era dos juízes e entrou o reino de Israel. O primeiro rei de Israel foi Saul, vindo em seguida o rei Davi. E Salomão, onde ele trouxe progresso ao país, foi exatamente Salomão que engrandeceu Israel, colocando na posição de destaque. Entre todos os reinos do mundo, mas nenhum outro foi como o rei Salomão. Os reis seguintes foram uma decepção e passaram a vir ser invadidos pela Assíria e Babilônia. É aqui que quero chamar a sua atenção, onde as tribos de Esaú entram em ação. Pois do Egito até os juízes, a nação de Israel só teve contato em guerras para a conquista das terras de Abraão. Foram só as nações vindas de Ismael, pois de Ismael saiu 12 reinos, e de Isaac veio Jacó e Esaú, pois Deus constituiu o reino de Jacó junto com o reino de Esaú, exatamente para o maior servir ao menor. Como diz as Escrituras, em Gênesis 25, versículo 23, o mundo que toda a nação de Israel conhecia era as nações dos filhos de Esaú, onde esse mundo pertencia somente um continente e o Egito, na África. Pois naquela época, na África, só existia o Egito, diferente
de hoje em dia. Os hebreus e israelitas tiveram contato primeiramente com povos localizados na Ásia, especificamente na Ásia Ocidental, a região do Oriente Médio e na África Nordeste. O contato com a Europa foi insignificante ou inexistente nessas épocas iniciais, o que te deixa sem entendimento de como a população mundial não ultrapassava essa barreira que impedia de ter contato com o povo de Deus, pois existia uma linha limitando até onde os israelitas poderiam chegar, pois os filhos de Esaú, que nasceu para limitar o alcance territorial dos filhos de Jacó, seu irmão mais novo. Ultrapassar essa barreira era aberração contra Deus, pois toda a vontade de Deus não poderia ser quebrada. Então o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, obedeceu fielmente e soube discerminar entre a luz e as trevas. Embora mais tarde o apóstolo Paulo tenha passado um longo período em Éfeso, que era a capital dessa província, no início de sua segunda viagem missionária. Ele e seus companheiros foram especificamente impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra ali. Bitínia. Eles também tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O foco da missão de Paulo era, primeiramente, dentro das fronteiras do Império Romano. Ele não viajou para regiões como Pérsia atual, Irã, Índia, China, norte da África fora do Egito e talvez algumas áreas costeiras próximas, extremo norte da Europa. O apóstolo Paulo concentrou suas viagens missionárias em importantes províncias do Império Romano, como Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. No entanto, ele não pregou em várias regiões do mundo conhecido na época e em muitas outras, fora do Império Romano. E a Bíblia menciona especificamente que ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na província da Ásia em uma ocasião, antes de receber a visão que o levou para a Macedônia norte da Grécia. Não há registros bíblicos ou históricos que confirmem que o apóstolo Paulo tenha pregado no Egito, especificamente no Egito Antigo, que já havia passado de seu período de maior esplendor há séculos, na época de Paulo. Assim como Moisés não voltou ao Egito para pregar para os povos egípcios, o apóstolo Paulo também não foi designado pelo Espírito Santo para ir até lá, porque o mundo global não recebeu a presença de judeus na fuga, quando a tribo de Dan fugiu de Israel para o mundo em Juízes 18. Então, meu amigo, dizer que você vai para as mansões celestiais, fazer parte do mesmo lugar que Deus foi preparar para esse povo, e você achar que vai também para esse lugar, você está perdendo seu tempo, certo? Porque seria uma aberração, entendeu? Pregar o evangelho para o globo terrestre. Porque Deus só enviou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho onde tinha judeus que estavam espalhados pelo mundo, né? E fora isso, que tinha a barreira, né, dos países filhos de Esaú, que limitava a caminhada dos judeus até certos lugares. Bom, paramos por aqui. Até outro momento em que venho trazendo novas informações de Deus. Muito obrigado. Compartilhe para chegar com mais pessoas o conhecimento. Curta e siga o canal. Deus abençoe. Até breve.